Chegamos. Tudo bem contigo, cara? Tudo bom, Edmor? Tá tudo ótimo. Falei assim, pô, você tem uma pessoa unânime, né, nesse mercado que a gente fala no tema de cultura, gestão estratégica de atendimento, uma pessoa que todo mundo só fala bem é você, né? Então, primeiro, obrigado por aceitar bater esse papo. Eu acho que assunto não falta para conversar. Acho que o desafio é a gente conseguir trazer tanta história legal nesse tempo que a gente tem, né? Edmur, primeiro queria agradecer sua presença e queria que você falasse aí primeiro para a galera, né? Porque como que um engenheiro do ITA, né, que teve carreira executiva, foi parar nessa questão de ter essa paixão por pessoas e gestão de cultura, estratégia e atendimento e tudo mais? Cara, são os percalços da vida, né? Eu tive um pai que me influenciou nisso aí, porque ele era muito, muito, muito cultura de serviço, de atendimento, e aquilo ficou marcado na minha vida, sabe? Quando fica marcado. Eu trabalhava com ele quando ele era pequeno, ele tinha uma fábrica de sapato, e ele era moleque, e eu era moleque também, e a gente ia lá para a fábrica dele, e ele era todo entusiasmado com os funcionários e tal. Eu não entendia muito bem o que ele fazia. Depois que eu fui ficando mais velho, descobri que meu pai fazia cultura de atendimento, e ele me inspirou muito a fazer isso aí. Foi ele que me jogou na cabeça essa semente aí, meio pó de pilim-pim-pim, de que cultura de atendimento era bom. E eu, numa fase da minha vida, que eu fui trabalhar na Mesbla, né, falecida Mesbla, isso era muito importante para mim. Eu era diretor de loja, eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? E aí eu percebi que definir uma cultura de atendimento poderia ser uma coisa muito legal. E eu comecei a fazer isso aí na vida. A partir daí eu comecei a fazer isso nas empresas que eu trabalhava, e logo depois eu me indignei com os trabalhos que eu tinha e fui abrir minha empresa, que foi a Pontos de Referência. Mas é interessante isso, né? Porque tem muita coisa que a gente vê hoje, não só no tema de atendimento, né? Mas qualquer coisa de negócios. Hoje tudo tem nome, né? Que foi criado nos últimos tempos, mas de coisa que já é feito há dezenas de anos, né? Pô, nem E falo. só é colocado um termo para vender mais, talvez consultoria, alguma coisa do tipo, né? Não, e cultura de atendimento, você não pode me acusar porque eu sou consultor também, mas eu também uso desses meios aí, mas é que cultura de atendimento é uma coisa secular, né, cara? O varejo atendia muito bem na época do papai e mamãe, que o papai ficava no balcão, chegava o cliente, ele conhecia o cliente pelo nome, tinha cadernetinha de compra, né? Fazia compra acumulada, fazia aquele troço todo, no final do mês pagava, mas só que acho que o marketing de massa, de repente, fez isso aí dar uma minada, assim, o marketing de massa. Não precisa de atendimento, só o marketing vai ser suficiente e tal. Até que se caiu na real de que relacionamento é uma das coisas mais importantes, e relacionamento é construído via atendimento. Isso daí hoje é chamado de Customer Experience e CRM, só que isso era humano, né? Um para um, né? Exatamente. É quase que uma lei de Deus, assim, né? Tratar bem o próximo, essas coisas todas. E tem um negócio que eu falo, né, que CRM, na verdade, não é Customer Relationship Management, é conquistar realmente a moçada que compra da gente. Muito bom. Deixa eu só parar para falar que é muito bom estar aqui. Eu tenho lembranças muito boas do Man in the Arena, e você é um cara que é sempre bom estar perto. Obrigado, Edmur. E assim, para ser super correto e preciso, né? Eu te conheci porque quem falava de você era o Miguel, né? Miguel Então Cavalcante. o Miguel falava, cara, a gente tem que chamar o Edmur Sayane, esse cara é o cara, né? Quando se fala em atendimento, que está na ponta da inovação nesse tema e tudo mais, e foi quando a gente falou. E daí eu fui ver no YouTube, o nosso episódio é de exatamente 5 anos atrás, é de novembro de 2015, lá na Livraria Cultura do Shopping Guatemi. Isso. Então foi muito bom, foi muito bom. Muito bom. Edmur, o que você me fala, assim, nos tempos que a gente vive hoje, né, em tempos pandêmicos, né, com inúmeras restrições, né, para o pessoal no varejo, né, no comércio, muita gente que sofreu, é claro, que a gente vê setores, né, que tiveram um crescimento muito grande, né, acelerados pela pandemia, então de gêneros de produtos essenciais, alimentação e por aí vai, mas muita gente sofreu, muito prestador de serviço que tinha ponto comercial e dependia, né, da circulação de pessoas. Como você vê essa questão do varejo e da cultura de atendimento na ponta sendo essencial para muita gente sobreviver? Qual a sua análise disso? Bem, ó, agora o que mais aconteceu foi distanciamento de qualquer origem, né? Seja ele de cliente, consumidor e varejista, e seja ele da empresa, dentro da empresa mesmo, que as pessoas ficaram distantes.
Quanto mais você tem cultura de atendimento na ponta, mais você garante que a pessoa, mesmo longe de você, está fazendo aquilo que você espera. Tá certo? A pessoa está longe de você, está sem acompanhamento, está sem supervisão, mas ela sabe o que tem que ser feito por conta da cultura de atendimento e ela faz aquilo com orgulho e sem o menor constrangimento, ela faz até melhor do que se tiver um líder dela ouvindo, entendeu? E cuidando. Isso é que a cultura de atendimento faz. O que pouca gente equaciona é que quando você tem uma cultura, a cultura é uma estrada pela qual as pessoas andam, tá certo? Ou correm, dependendo da empresa, tá? Quando você consegue que as pessoas andem nessa direção, sem você estar lá tendo que supervisionar, aí não dá outra, né? A empresa vai para frente. No caso do varejo, principalmente, que varejo é distância da liderança, né? Quer dizer, o gerente de loja de varejo, ele fica distante do líder pra caramba. Ele quase não vê o líder dele, né? Se falar que ele vê, é mentira. Ele vê uma vez por mês, uma vez cada dois dias por mês ele vê o líder dele. Então, quando ele tem a cultura arraigada e está engajado com essa cultura e voluntariando por ela, né? Porque, na verdade, eu falo que mais do que engajamento, você consegue voluntariado quando você tem cultura firme. Então, o cara faz isso aí sem nem saber que ele está fazendo e ele acha muito bom acordar de manhã e fazer tudo aquilo. É isso que a cultura garante. Ela garante esse alinhamento das pessoas em cima de um caminho crítico aí que precisa ser feito para desempenhar bem. Eu trabalhando nesse universo, né, de comunicação e marketing, né, tendo trabalhado com multinacionais, empresas locais, regionais, indústria, varejo, franquias e tudo mais, eu vejo como é difícil você... Eu não sei se é uma coisa só geracional, acho que tem uma coisa contextual, né, de você ter uma... Quanto maior a empresa e mais descentralizada, talvez seja mais difícil você fazer a cultura chegar na ponta, né? Eu não sei também se tem uma questão geracional, da questão da relação das pessoas mais jovens com o trabalho e a conexão delas e a identificação delas com o propósito do que elas estão fazendo, mas a real é que eu vejo o quanto é difícil, né? Porque a gente vive fazendo, sei lá, campanha de incentivo na ponta, treinamento, né? Você fica, parece que sempre correndo atrás e para conseguir ter uma consistência de qualidade na ponta, né, da prestação do serviço, né, da pessoa que está lá no relacionamento, né. Mas posso falar, assim, para mim, você está mencionando, desculpa te interromper, mas... Claro, não, mas era isso mesmo que eu queria ver. Não, o lance é o seguinte, cara, isso ali é paliativo para a falta de liderança, entendeu? Tudo que você está falando, que você está fazendo, é paliativo para a falta de liderança genuína, entendeu? Quando você não tem uma liderança genuína, a empresa pode ser pequena, grande, e não vai ter cultura. Quando você tem uma liderança genuína, ela pode ser enorme e consegue manter essa história de um jeito bacana. Mas é um pouco de crença da liderança que tem que fomentar isso aí. Tratar as pessoas bem. Tem uma história esqueci o nome dele agora, vou lembrar daqui a pouco, eu te falo. Que ele fez uma pesquisa que ele fala que as pessoas são voluntárias de alguma coisa, não interessa a idade, tá? Porque esse negócio de idade também é um preconceito que a gente tem contra os jovens. Porque os jovens também buscam propósito, cara. Eles buscam propósito. É só que quando eles não encontram esse propósito, eles reclamam, e tá certo, né? Porque, pô, eu quando era mais novo e tinha filho, né, eu tinha que sustentar filho, para sustentar filho tinha que acontecer um negócio muito importante, que eu tinha que ganhar o dinheiro. Se meu chefe me enchesse, eu não tinha um peito que essa molecada tem de ir embora, entendeu? Porque eles não têm custo fixo, eles moram com os pais, então eles vazam. É isso mesmo. Mas eles estão buscando propósito também, tá? E corrida, incentivo, dinheiro. Dinheiro é paliativo para a falta de liderança genuína, pode ter certeza absoluta. E quando você não tem, as pessoas ficam criando milhares de incentivos assim que não vão levar muita coisa, levam instantaneamente, né? E depois perde o efeito. E você parece que vira uma droga, né? Fica dependente desses subterfúgios, desses truques, né? Para suprir uma falta de uma coisa que tem que vir de origem, né? Exatamente. Exatamente, que deveria ser aquilo pelo qual o cara acordasse de manhã e falasse: eu quero ir trabalhar nesse lugar, porque lá tem uma coisa muito bacana e eu quero conviver com esse lugar. Tem uma coisa muito emblemática que aconteceu nesses últimos dias, que foi a perda do Tony Hsieh, né? O fundador da Zappos, né? Para quem não conhece, o e-commerce americano, né? Que vendia calçados, foi adquirido por $1 bilhão pela Amazon há uma década, ou sei lá, um bom tempo atrás. E o Tony Hsieh, ele implementou uma cultura nas Zappos de encantamento do cliente, né, a ponto de deixar a área de atendimento ao consumidor por telefone poder ficar horas e horas, e a ordem era: você tem que resolver o problema do cliente. Então, a ponto da pessoa ficar lá
pedir pizza para o cliente, né? Então, quer dizer, a cultura é levada ao extremo. E aí ele faleceu agora por um acidente que eu não entendi muito bem, do incêndio e tudo mais. Ninguém entendeu, cara. Não deu para entender o que aconteceu. É como tudo que ao redor dele é uma coisa muito excêntrica, né? As coisas que aconteceram na vida dele, né? Ele é uma pessoa muito diferente. E ele é um exemplo disso, né? De que essa liderança, né? O livro dele, Delivering Happiness, né? É fantástico, né? Eu acho que é uma leitura obrigatória para qualquer um que presta serviço, independente do segmento. E você o conheceu, né? O que você tem a falar sobre isso? Cara, eu fui lá eu tive um episódio de saúde na minha vida e me curei e falei, eu tenho que ir lá nas Apos para ver como é que é essa história, para ver se é verdade ou não, né? E chegando lá, tinha um bootcamp de 2 dias que a gente fazia lá com ele e foi muito impressionante, cara, o que aconteceu lá, porque você verifica lá em loco que o cara é aquilo que ele promete, tá certo? Quer dizer, ele é exatamente aquilo que ele promete. Ele é um cara humilde, mas super humilde, assim, que engraçado que ele fala delivering happiness, mas ele quase não ri, né? Porque ele é meio serião, assim, meio... Ele é um asiático sério, né? Não é que nem você que ri fácil, assim, com as coisas. Eu sou meio fajuto. É um asiático sério. E ele construiu essa história das Apos depois de ter tido uma empresa que se perdeu em cultura. Ele falou, a empresa que ele tinha anterior já não dava mais tempo de construir cultura. E ele vendeu para a Microsoft 275 milhões de dólares e tal, aquela coisa toda. Mas o grande lance é que, chegando nas Apos, ele construiu aquilo como se fosse uma lapidação, assim, sabe? Pegou uma pedra preciosa e foi lapidando com o maior cuidado, fazendo cada face bonitinha e tal. E as Apos, na verdade, acabou sendo o melhor case, né, do século XXI, de quem construiu um negócio maravilhoso com lucro, né? Porque todo mundo fica antepondo cultura com lucro, que não tem nada a ver, ao contrário, né? Quanto mais lucro você tem, liberdade para o funcionário absoluta e completa, e ele criou um negócio modelar, assim, emblemático do que é a cultura de atendimento. E ele fazia coisas muito importantes, mas o que eu mais gosto dele é que ele confirmou uma coisa que eu sempre achei e praticava nos lugares que eu trabalhava e nos meus clientes, né? Que quem é mais importante não é o cliente, né? O cliente é o objetivo final, mas nós temos que tratar bem o nosso pessoal. Se a gente tratar bem o nosso pessoal, pode ter certeza que a consequência é tratar bem o cliente, e tratar bem o cliente tem uma consequência que é lucro. Lucro alto, margem alta, né? E ele conseguiu fazer isso aí e vendeu para a Amazon. A Amazon comprou ele só porque ele era muito bom de atendimento de telefone. Que a Amazon só atendia lá no chat, né? De chat de computador e e-mail na época, né? Na época não era nem chat, era e-mail. Então, eles compraram as Apos para aprender a lidar com essa história de como é que faz telefone tão bem quanto as Apos faziam. Quando todo mundo falava o cliente não quer mais telefone, o cliente das Apos queria telefone porque era a melhor coisa do mundo. O caminho natural, né, era automatizar cada vez mais, né? Usar ferramenta de automação de chat para com um atendente você atender 50, resposta pré-definida, né? Tanta startup que fez isso, né? E ele foi na contramão, né? Foi na contramão. E deu certo, graças a Deus. Ele investiu muito nesse pessoal de Customer Loyalty, que ele chamava. O call center dele ele chamava de Customer Loyalty. Edmure, quem você acha que hoje em dia, né, que exemplos, assim, óbvio, eu não sei se citando nome, fica à vontade, que você vê de gente fazendo tão bem quanto e que são de empresas famosas ou empresas não tão famosas, que estão fazendo um bom trabalho, bons cases, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje em transformação, né? Você sabe que tem uma empresa nos Estados Unidos que chama The Container Store, que é de um cara muito bacana, que é o Kip Tindall, que faz isso aí muito bem. Você vai lá, os funcionários... É uma empresa física, né? Não é digital. E eles fazem isso muito bem, por conta dessa liderança desse cara, que é boa também. No Brasil, eu gosto muito, sabe uma coisa que não é tão retumbante assim, mas a Multicoisa é uma rede no Brasil que eu gosto muito, sabe? Você entra na Multicoisas, tem sempre um cara humilde atendendo você bem, sabe? Ele sabe explicar os SKUs lá que ele vende, ele sabe explicar direitinho. Então, sempre dá certo entrar na Multicoisa e procurar alguma coisa. E olha que os caras lá vendem de banheiro a eletrônico, né? De cozinha a matador de formiga. Eles vendem tudo lá, mas os caras são muito bons. E é um exemplo assim que em rede grande no Brasil é meio raro. Você tem a Reserva, que faz um trabalho bacana também, mas eu acho da Multicoisas assim, essência, sabe? Aquela coisa que tá na vida dos caras lá. O jeito que eles nomearam franqueado
e contratar as pessoas, tem um quê de cultura de atendimento muito bem elaborado. Legal, legal. E não é tão óbvio, né? Eu acho que Multicoisas, quem está em grandes capitais, todo mundo deve ter passado já para comprar um adaptador, né? Você entra, acaba levando. Acho que o upsell na Multicoisas é muito fácil, né? Porque muito você sempre está precisando de algum treco que tem lá, né? Não, e eles exploram isso de uma maneira muito light, assim. Então você acaba, o caixa deles é cercado dos produtos novos, assim. Outro dia eu comprei uma bolinha assim, que era uma bolinha de plástico, que o cara falava, isso substitui sabão na máquina de lavar. Eu olhei para a bolinha de plástico, cara, não era nada, mas ele falava que do jeito que aquela bolinha andava na máquina de lavar, substituía sabão. Eu fui lá e comprei, é lógico, né? Porque, pô, eu sou engenheiro, mecânico, um negócio desse, para mim, é engenharia mecânica pura, né? E não deu outro, o troço funciona, cara. Ele lava a roupa, se não tiver muito danada a roupa, ele substitui sabão em pó. Mas eles colocam tudo isso em volta do caixa. Então, você acaba levando só porque eles são bonzinhos e te atendem bem. É engenhoso, né? Eu lembro a última vez que eu fui no Multicoisas, eu fui para comprar um adaptador de tomada e saí trazendo um cabide junto, né? Então, nada a ver, né? Mas você acaba sendo impactado pelas gôndolas, você fala, puta, eu preciso disso, preciso daquilo, e você acaba triplicando o seu ticket por conta da compra por impulso, né? E o desembolso de caixa não é muito alto ali, entendeu? Então você acaba levando. É igual essas Daiso da vida aí, né? Que também tem bagulho à beça, você acaba levando alguma coisa. Só que lá no Multicoisas, se você precisar do atendimento, você vai ter. Agora, quando a gente vê também essa tendência hoje da omnicanalidade, né, de estar todo mundo, né, quem está no varejo físico, estar no online também, né, e omnicanalidade não é sobre o canal que você atua, né, mas é sobre essa integração de você entender do seu consumidor, né, de você entender de jornada, pontos de contato, como é que você conta a história de uma forma consistente em cada meio, entendendo o comportamento, dados e tudo mais, enfim, tem toda essa teoria por trás. Você acha que quem não se adaptar para esse novo mundo, né, de mundo físico e online, vai ficar para trás, ou você acha que existem segmentos que perduram mais no mundo tradicional? Essa pergunta aí é uma pergunta, vale mais ou menos 2 zilhões de dólares, né, porque ela é crítica, né? Eu acho assim. Eu só te chamei para isso aqui hoje. Só para responder para depois pegar a sua resposta e levar para os meus clientes. Não, a história é a seguinte, ó. Se você vende itens comparáveis, não tem alternativa para você se não for criar mais canais para vender, tá certo? Aí nós não estamos falando de omnicanalidade, nós estamos falando de multicanalidade, tá certo? Você tem que criar mais canais, porque você vende itens comparáveis. Se você não vender pela internet, a Amazon vai vender e vai vender mais barato e o cara vai comprar da Amazon. Agora, se você vende itens exclusivos, se você tem peças diferentes, se você tem uma coleção sua e tal, o digital passa a ser importante na medida que você perceba quais canais o seu cliente gosta de usar e você abra esses canais, entendeu? Pode ser um Instagram, pode ser um WhatsApp, pode ser um Facebook, e não necessariamente precisa ser de cara um e-commerce, tá? Mas aí eu estou dizendo do nicho, o cara quer aquela história muito específica. Então, esse aí não precisa abrir. Agora, à medida que você vá ampliando a gama de produtos que você vende e que eles sejam cada vez mais comparáveis, ou você vai entrar para uma plataforma dessa aí, ou você vai ter que se virar nos 30, porque não vai ter jeito. O cliente vai te procurar nessas plataformas e se ele não te achar, ele vai substituir você, entendeu? Porque apesar de todo mundo falar que foi tudo para o digital, é mentira, né? O digital no Brasil não é mais que 15% depois da pandemia, tá certo? Então, são 85% de físico, tá? Então, ainda muito físico, mas tem um detalhe que a geração millennial, que está ficando cada vez mais poder aquisitivo alto, daqui a pouco vai ser maioria de consumo. Então, aí você vai ter problema se você não tiver uma multicanalidade regida por omnicanalidade, tá? Quer dizer, você tem que ter os dados integrados em vários canais e, na verdade, eu falo que o cliente constrói a história dele no multicanal, né? no omnicanal. É uma história de navegar pelos canais sem ter a sensação que está navegando, né? Ele acha que está no mesmo canal sempre. Ele sai do digital, deixa no carrinho do digital alguma coisa, quando ele chega na loja, chega no provador, está lá a roupa. O dia que chegar nesse nível, eu vou ficar feliz, porque o carrinho do digital está no provador da loja, é o máximo de omnicanalidade.
Agora, você falou uma coisa legal, que é um assunto que eu gosto muito, que é se você é commodity, então você tem que ir para uma escala, você é comparável, você tem que usar multicanal, você tem que otimizar seu processo, né, controlar melhor seu custo, sua comunicação, Muito. inteligência de dados, né, Tem que ter ciência de dados. escala logística, né? Escala logística. Exato, exato. Agora, para a maioria dos pequenos empreendedores, né, e daí eu digo, pode ser um varejista, né, que venda produto físico, ou um prestador de serviço. Quando Sim. você fala, e daí eu vejo e conheço muitos empreendedores, até de pequeno porte, trabalhando num oceano meio vermelho, assim, né, de comparação de preço, né? Então você tem aqueles serviços novos que quando começa você tem né, você está sozinho, early adopter, só que depois você vai, né, e tem saturação de mercado e depois a queda de preço briga e concorrência por preço, né? Então pode ser, por exemplo, desde uma barbearia, uma empresa de estética, né, sei lá, um mecânico e por aí vai, né? Para um prestador de serviço que você não escala, a não ser que você crie um método, uma marca e franquia isso, né? Como é que você vê diferenciação? Eu não sei se você tem cases, né, que você trabalhou nesse sentido, assim. Tem sim, cara. Tem jeito de fazer isso. Eu trabalhei com um supermercado em Lajeado, lá no Rio Grande do Sul, que toda semana, em cada categoria que ele vendia, tinha um produto que ninguém mais vendia na região. Tá? Tinha um produto que era anunciado, e aqui, então era carne de avestruz, era ovo de jacaré, tinha que ter alguma coisa. O comprador era obrigado a fazer isso, entendeu? Por quê? O que acontece com o negócio, né? O negócio, o empreendedor, que é o fundador, ele pensa em inovação o tempo todo. Depois que ele se estabelece, que ele vira, né, ao invés de virar insurgent, ele vira incumbent, né? Ele vira incumbente, pô, ele fica na mesmice o tempo todo, cara. Então, se uma barbearia, vamos imaginar, né? Uma barbearia abre uma, tem aqui perto da minha casa, no shopping, tá? O cara começou, ele primeiro era assim, você chegava lá, tinha uma cerveja para tomar. Quer tomar uma cerveja e tal? Ou é um café que você quer? Bom, depois de 6 meses de estabelecido, eu chegava lá, não tinha mais nada. Quer dizer, o cara começou inovando, fazendo uma coisa de um lugar bom para você ficar, e depois esqueceu disso aí, tá? Na pior das hipóteses, ele não muda isso aí. Ele faz a mesma coisa sempre. Tem que inovar, tem que inventar coisa nova. Não interessa o quê. Na outra semana, se põe um tablet lá, porque o cliente quer tablet, obviamente não agora, com problema de distanciamento, mas você tem que inventar uma coisa nova para o cara estar fazendo, porque senão, aí você cai no Oceano Vermelho, entendeu? O cair no Oceano Vermelho é só você abrir uma categoria e se manter igual e não inovar. E às vezes é o que acontece com as pessoas, elas se acomodam com aquilo que elas têm para vender, no começo vende bem, depois o cliente some e ele não sabe por quê. Porque abriu o cara do lado, que ao invés de cerveja ele tem uísque, sei lá, alguma coisa muito simples assim, né? Que ele inventou uma coisa diferente. Você acha que para prestação de serviço, né, você criar escala com qualidade é mais difícil do que num varejo, por exemplo? Muito difícil, muito mais difícil. Quer dizer, você tem que, para você criar escala com qualidade em serviço, você tem que ter um cuidado na contratação, seja do franqueado, seja do funcionário do franqueado, enorme assim. Você não pode expandir depressa, não pode expandir depressa, e a formação dessa equipe é fundamental para que você consiga expandir, entendeu? É gente pura. Você vê, tem um monte de franquia de serviço que você nota claramente que o cara quis crescer a qualquer custo, e agora estão convertendo, virando bandeira e abandonando a marca porque ela não ajudou em nada. É muito mais difícil. Realmente... aquelas franquias que o pessoal fala que o objetivo do franqueador é vender franquia, isso. Não ajudar a operar a franquia. Exatamente. Não, e tem, infelizmente, não tem uma quantidade pequena de franqueadores fazendo isso, entendeu? Infelizmente. Agora, quando for de serviço, você pode ter certeza que esse cara vai fracassar rápido. Mais rápido do que o varejo, né? Por exemplo, né? E daí, né, quando você fala de formação de equipe, né, e isso você tem uma larga experiência, né, o que você acha que são os pilares fundamentais para formar um time integrado, motivado e engajado, Edmur? Bom, a primeira coisa que você tem que ter é uma empresa, tem que trabalhar numa empresa, não precisa ser grande nem pequena, mas o funcionário da empresa tem que sair dela, e se alguém perguntar para ele como é que é trabalhar nessa empresa que você trabalha, ele fala assim, muito boa. Se você tiver essa fama de ser um bom empregador, você já vai conseguir, você já tem metade do caminho
para você encontrar uma equipe boa. A segunda tipo coisa, um NPS interno, né? Vamos supor que seja, né? Uma validação. Né? O Glassdoor do cara é maravilhoso naquele site Glassdoor. Sim. Todo pessoal tem medo. Então, a primeira coisa que ele tem que ter é isso aí. A segunda coisa é que ele não pode acreditar que vai ser treinamento que vai resolver o problema dele. É contratação. Tá certo? Cuidado na contratação é tudo, porque se você tem uma cultura, você tem que contratar gente que seja afinado com a cultura de maneira inequívoca. Isso requer que você gaste muito tempo com contratação. O Tony Hsieh, uma das coisas que ele fazia melhor era contratar. Não sei se você lembra das histórias dele, ele levava 3 meses para oficializar o cara no cargo. Passava 2 meses trabalhando, 1 mês testando, e aí depois que ele fazia todos os testes, ele ainda pagava para o cara $2.000, se o cara não fosse muito bacana, assim, para ele ir embora, entendeu? Vai embora, porque eu não quero você aqui. E ele tinha a máxima que você contrata devagar e manda embora depressa se você perceber que o cara não é bom. Então eu diria para você, atratividade pelo fato da empresa ter como você falou, um NPS bom na hora de avaliação do funcionário e depois uma contratação cuidadosa, tá certo? Contratação cuidadosa. E aí qualquer processo de expansão deve levar o tempo suficiente para você achar as pessoas boas. Não o dinheiro que tem para investir em expansão, nem nada. Tempo que você leva para achar as pessoas boas. Sem isso, você não expande. E isso, Edmur, você acha que é fácil de implementar essa cultura numa empresa de saber contratar certo? Porque eu vejo consultorias, empresas de recrutamento, headhunters, metodologias. Hoje tem startups até com inteligência artificial para tentar fazer o match, né? Porque, obviamente, hoje está muito longe só de você avaliar um currículo. Aliás, avaliar o currículo, ele talvez seja um dos últimos quesitos hoje em dia, né? Às vezes eu prefiro muito mais conversar sobre o que a pessoa gosta, quais são as crenças, os interesses, enfim, aquela coisa toda, né? Mas, por exemplo, quando você entra numa empresa para dar uma consultoria, para avaliar e tudo mais, você chega e entra e fala, puta, aqui vai ser difícil, cara, porque com as pessoas que estão e com a cultura que tem, não tem consultoria que vá resolver. Tem isso? Tem. A gente sempre faz, quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho, uma fase inicial de checagem, de vocação do cliente, entendeu? Onde ele mostra claramente se ele vai investir tempo na contratação ou não. Talvez seja uma das coisas mais fáceis de identificar se o cara está a fim de investir ou não, entendeu? E é uma coisa muito maluca, porque 2 dias de conversa com o cara, 2 dias você conversando, você chega a... Eu falo que o cara não tem IGP, né? IGP é interesse genuíno em pessoas. Ele acha que gente se faz através de refil. Sabe, você tem a vaga, repõe. Troca. Pô, refil de gente não existe. E tem cara que acredita piamente que o que vai fazer ele garantir que a pessoa faça o trabalho bem é aquela história que você falou dos paliativos lá atrás, tá? Dos subterfúgios. É grana, é fazer incentivo e tal, aí acabou. Mas é um sonho, mas eu prefiro perder o cliente e falar, ó, não vou fazer o trabalho, do que quando eu constato que ele é o cara que não quer contratar bem, continuar a trabalhar com ele. Isso é interessante. E é de nascença isso, tá, Léo? Isso aí não é de nascença, é o jeito que o cara foi criado que determina se ele vai ser um cara cuidadoso com gente ou não. É isso que eu percebo, porque eu acho que tem coisa que não tem treinamento, não tem método, livro, consultoria que resolva, né? Tem negócio que está fadado a ser daquele jeito, porque a organização não é reflexo de quem emana aquela energia no vértice do poder, né? Da liderança, né? O caso da Amazon, típico, né? Que o Jeff Bezos é o cara mais considerado não tão gente boa assim quanto poderia parecer, entendeu? Todo mundo fala que o Jeff Bezos é meio trator assim com pessoas, né? Ele não é um cara, não é o pior de todos, mas não é aquele cara que faz a galera do centro de distribuição feliz, entendeu? Ele não quer fazer ele feliz. Não é motivador. Não é motivo. Ele não é um cara que se preocupa genuinamente com gente. Ele se preocupa muito com o cliente, apesar do que aconteça com as pessoas que trabalham com ele. Agora, uma pessoa, e aí, falando sobre esse tema, né, esticando, uma pessoa que parece que tem essa pegada mais da cultura, de passar isso, é o Reed Hastings, né, do Netflix, né, esse livro novo dele. Aí, sem dúvida nenhuma, esse cara é muito forte. Assim como o cara do Nubank aqui no Brasil, que é da Colômbia, né, o colombiano,
ele o tem Davi muito Vélez. essa cultura forte também. Exato. E, de novo, né? Você vê que é da natureza humana da pessoa, né? A empresa se faz assim e não há como tirar a empresa desse caminho. Assim. Você sabe que Nem o Nubank, que é banco, sai desse caminho, você imagina. Você sabe que quando você vai ver, né, tipo, alguns líderes, né, que conseguem implementar uma cultura, né, que é um pouco fora da curva, né, que valoriza as pessoas e tudo mais, normalmente quando você vai ver um livro, uma biografia, alguma coisa mais profunda sobre o fundador, você vê algumas coisas similares e inusitadas na trajetória da pessoa, como busca por autoconhecimento, não é? Alguma coisa do tipo experiências que a pessoa teve, né? Que depois reflete em como a pessoa enxerga o organismo da empresa dele. A empresa, exatamente. Ele transpõe aquele organismo que ele vivenciou para a empresa dele. É muito impressionante. Né? Isso não se terceiriza, né? E daí, não. De novo, né, a gente está falando dessa questão da contratação e implementação. E o inverso, quando você entra numa companhia para olhar, diagnosticar, prestar um serviço, você tem ferramentas, né? Apesar de você falar, não dá para mudar pessoas, mas você tem ferramenta para trabalhar com os líderes, com os fundadores, para dar esse match entre o que está na liderança e o que está na base, porque senão também a coisa não anda. Eu já tentei fazer isso, tá? Já tentei fazer isso. Eu tentei fazer isso logo no começo da minha consultoria. Eu falei, vou me arriscar a fazer. Eu me dei tão mal, mas tão mal. O que a gente faz normalmente é pegar um cara que tem cultura de atendimento na cabeça dele, mas não tem ela estruturada na empresa. Quando ele tem na cabeça dele, quer estruturar na empresa, é fácil. O trabalho é fácil. Porque só que ele não tem ferramenta, não tem método. Ele não tem ferramenta, exatamente. Mas você converteu o cara só com reencarnação. Acho que é só 3 reencarnações. Assim. E olhe lá, né? E olhe lá. É mais fácil o cara se iluminar do que mudar isso, às vezes, né? Exatamente. Então, você sabe que tem quase uma analogia, né? A gente vê muito esse termo hoje, né, nas companhias tradicionais, né, chamado de transformação digital, que virou mais um chavão também, né? Um puta de um termo muito consultoria cobra, né? Muito mal usado, né? E eu não vou negar que quando você está nesse mundo de agência e consultoria digital, você acaba passando um pouco por isso. Que é olhar, né, como o digital permeia tudo numa organização, no marketing de comunicação, nos canais, né? E daí você tem a cultura, né? Então eu vejo esses 3 pilares, né? Marketing de comunicação, canais, omnicanalidade e cultura. E aí você vê que a transformação ele é muito pouco sobre tecnologia e mais sobre pessoas. Né? E é muito parecido com o teu trabalho quando você fala da cultura e gestão estratégica de atendimento. Né? Então, a gente está investigando e testando formas de olhar numa organização. Né? Então, se você pega do middle management para a base, né, e você capacita as pessoas com ferramenta, com método, né, com conhecimento sobre o mundo digital, né, e tudo mais, e do senior management para cima você inspira a transformação, né? Então, como é que a gente faz esse equilíbrio para você permitir que o senior management empodere a base para que eles criem essa transformação vindo de baixo e você capacita, né? Então, é um pouco do que a gente está olhando em algumas empresas mais tradicionais para tentar, daí você ter um território fértil para daí alguma transformação do business acontecer, né? Perfeito. Você pega essas pessoas que estão aí ouvindo transformação digital e querendo mudar, e eu acho que é só você falar para eles assim, ó, a única coisa que você não vai ter na transformação digital é que você vai fazer a transformação digital. Não vai ser você, vai ser tua galera, cara. Quem faz transformação digital na empresa não é talvez o maior tema sobre transformação digital é que o líder tem que não ser um líder convencional, aquele líder que manda, que só fala, ele tem que ouvir, tem que dar espaço para as pessoas fazerem. Aí eu falo que o líder não lidera, ele libera para as pessoas fazerem. Aí dá certo, entendeu? Mas é uma coisa muito contracorrente, contra cultural, que é essa coisa do líder delegar nesse nível, né? Porque o nível de delegação que você tem que fazer para implantar o digital é deixar o cara que sabe fazer, pô. E a molecada é muito mais... Se falar que eles têm que ter treinamento de digital, os caras já são assim, né? A molecada já é digital. O cara usa 270 app, não sei o que lá, ele já usa um monte de coisa. Então, ele não precisa disso. Quem precisa é a liderança. Só que a liderança vai fazer transformação digital liberando as pessoas para fazerem as coisas, dando mais autonomia para as pessoas. E isso é contra a corrente, isso é contra a maré, né? Não é muito natural. Então, porque o que acontece
é que para isso acontecer, o próprio modelo de organograma de uma companhia tradicional já é contrário. Tem que desmontar. E é legal. O primeiro episódio aqui do podcast foi com a Ana Júlia Guirello, né, que hoje ela é a General Manager do Streaming Direct to Consumer do Telecine, né? E ela foi CEO da OLX e antes foi co-CEO da BomNegócio.com. Mas qual é o ponto? Em todos os business que ela participou, ela montou estruturas descentralizadas. Eu não vou falar holocracia, a palavra que acho que é muito profundo, né? Mas quase que modelo de squad e não um modelo de organograma tradicional. Então, liderança é muito mais líquida, permitindo que as squads trabalhem, né, do que você ter um modelo engessado de poder no topo, né, e o pessoal executando na base. Né? E basicamente é daí que vem a inovação. Né? Então ela falou que quando ela entrou no Telecine, a condição era, se ela não pudesse mexer no organograma, ela não ia conseguir fazer essa transformação que a companhia precisava. Né? É isso, cara. E assim, você faz, ao invés de fazer a pirâmide, né, você faz isso aqui, você põe todo mundo num bolo trabalhando, com o espírito de fundador, entendeu? A hora que você faz isso, dá espírito de fundador para essas pessoas, e o que é dar espírito de fundador se não é dar autonomia? Porque todo mundo fala, pense como dono, tem essa frase, pense como dono, mas normalmente quando o cara fala pense como dono é para evitar roubo, é ser honesto, não é ter autonomia, o cara não pensa nesse nível. E, pô, se você é dono realmente do negócio, você tem que ter autonomia para mexer naquilo que pelo menos está no teu entorno, de maneira que você possa ser estratégico naquilo. E não só cabra mandado, entendeu? E eu falo até que essa última mudança que teve da pandemia acelerou que você precisasse de protagonista e não de subordinado, né? Antigamente, subordinado convivia na empresa bem. Eu sou subordinado do cara, ele manda eu fazer, eu faço. Agora o cara tem que ser protagonista, todo mundo tem que ter protagonismo. A palavra protagonismo é meio poética também, mas pô, todo cara tem que ter culhão de tomar decisão naquilo que ele é responsabilizado, cara, não tem jeito. E o dono tem que ter mais ainda coragem de dar autonomia para esse outro cara. Não, isso daí, eu vou te falar aqui, para mim, o modelo de trabalho, né, em home office, trabalho remoto, ele funcionou super, mas a maior aflição que eu tenho é se eu tiver que ter um papel de fiscalizar se o trabalho remoto está sendo feito. Isso aí é um absurdo. Né? Então, de novo, cai no que você falou, é contratação. Exatamente. O home office provou que quando você tinha caras responsáveis, ele trabalhava mais no home office do que no trabalho normal. Pô, é esse cara que eu quero. Os outros mandam embora. Sabe, quem não trabalhou tanto no home office quanto trabalhava dentro da empresa, a não ser que tenha ocorrido algum problema com o cara, manda o cara embora, porque não é um cara que tem autodisciplina no nível que você precisa. Edmur, falando em inovação, tecnologia, mundo o que você tem visto de novas tendências vindo para um mundo do atendimento, do varejo, né, desse negócio do varejo físico se digitalizando, né, a experiência, né? O que você está vendo de tendência, que você é um cara super antenado, vai para todas as feiras do mundo e tudo mais? Não vou para todas, não, mas vou algumas. A mentalidade ágil, para mim, é a coisa que está mais funcionando bem no varejo, entendeu? Quando o varejo testa a mentalidade ágil, como o varejo tem loja, o varejo pode pilotar fácil. O varejo que tem as 50 lojas, ele não precisa fazer em 50 lojas a inovação. Ele faz numa. Vê se está certo. Se deu certo, ele faz rollout. Se não deu certo, ele melhora. Então, o varejo tem uma natureza ágil, mas não tem mentalidade ágil. Ele desenvolve projeto que nem a indústria, quando ele deveria desenvolver projeto que nem as empresas de mentalidade ágil. Para mim, é aí que está o grande segredo do negócio. Os varejistas que trabalharam ágil, eu vou te falar de um exemplo que tinha mais cultura digital já, que era a Magalu, e que não tinha tanta estabelecida, que era o Via Varejo. Os dois, trabalhando ágil, aceleraram muito na pandemia. Você entendeu? Eles conseguiram fazer isso aí. E é aplicar método ágil, mentalidade ágil da maneira mais normal possível, não é nada especial. Só que com a vantagem de você ter mais ambientes piloto, né? Quando você tem lojas, tem mais ambiente piloto, que é uma loja isolada. Uma loja isolada, se der zebra naquela loja, não acontece nada com a marca. Tá certo? Então o cara pode fazer teste de monte, assim, pode fazer um teste em cada loja e nada vai acontecer. Se ele souber trabalhar isso aí, ele pega o que tem de melhor da transformação digital, que não é um software, nem um hardware, mas é um jeito de pensar
do digital, que ajuda muito a fazer mais depressa. Mas é legal isso, né? É muito mais sobre a forma que você faz, né? Como o modelo do ágil, do piloto, e depois você faz o rollout, do que uma tecnologia específica, não é? Exatamente, Porque a exatamente. tecnologia vai mudar todo dia, né? Né, que de fato eu acho que é o maior componente da transformação digital, né? Poder errar, deixar o cara errar, MVP, essas coisas todas falam mais da transformação digital do que qualquer outra coisa. Exato, exato. Agora, só um parênteses, essa questão que você falou, né, de Via Varejo Magalu. O Magalu é um case que é muito, muito fora da curva, e o que eles escolhem hoje é o que foi plantado há muitos anos atrás, né? Esse é o ponto. E para mim foi um processo de sucessão dos mais bem-sucedidos, né? Porque fiz até trocadilho, né? Sucessão bem-sucedida é um negócio. Mas quando a Luísa delegou para o Fred, eu duvido que, por mais que ela seja otimista, que ela imaginasse que o Fred fosse fazer a transformação que ele fez no Magalu. Porque o Magalu, eu digo para você, eu não sei, hoje em dia eu tenho andado meio afastado, porque eu sou do Rio de Janeiro, e eu levo mais tempo para visitar uma loja da Magalu e tal, não sei o quê. Mas, assim, o digital deles é bala, é um negócio muito impressionante. O que eles fizeram com o digital foi impressionante. Tanto é que até a Amazon vai apanhar pra cacete para virar líder desse negócio aqui no Brasil. Eu acho que, assim, se a gente olhar, né, como o mercado digital de e-commerce, marketplace do Brasil foi formado, quem era o inovador lá 20 anos atrás era a B2W, que hoje ficou para trás, né? Quando você fala B2W, eu tenho uma sensação de ser um dinossauro jurássico. Exatamente, já, exatamente. Né? E o improvável, que era o Magalu, ele virou basicamente a referência do mercado. Mas, assim, eu tenho amigos lá dentro, no Magalu Labs, né? No Luiza Labs, na verdade, né, que é a área de inovação. Os caras estão pensando lá na frente, né, e plantando o que vai colher daqui a 5 anos. Né, é uma coisa absurda o que eles fazem. Né? E botaram de conselheiro aquele Silvio Meira, que é um cara também. O Silvio Meira, por acaso, é formado na minha turma do ITA, né? Eu me formei no ITA, ele formou na minha turma. É um gênio, cara. E botaram ele de conselheiro. Porra, o cara entende tudo de digital lá para frente, é um baita de um visionário. Então fizeram a melhor coisa que eles poderiam ter feito. Fizeram uma estrutura maravilhosa, com um dono que acredita no negócio pra caramba, não deve saber nada daquilo, mas, como eu falei, não precisa saber. Ele tem que ter a equipe que faça, né? E eu morro de rir quando ele compara o número de digital, né? E comparado com o Alibaba, ele chora de tristeza. Ele fala, só tenho 600. Agora, imagina qual empresa do Brasil teria 600 caras de digital trabalhando nela. Engenheiro de software, né? Só trabalhei em inovação o tempo inteiro, né? Imagina, 600 caras. 600 caras é mais do que todas as matrizes de empresa do Brasil. Exato. Edmur, indo aí a gente tem 10 minutos aí, o papo bom passa rápido, né? Heróis e referências, cara, assim, quem são as pessoas que você admira e quem são as pessoas que te guiaram ao longo, assim, que te inspiraram ao longo da trajetória? Cara, eu tive meu pai, que eu já te contei a história dele no começo, então não vou contar de novo. Tive um cara que foi uma referência para mim na minha mudança de engenheiro para serviço, foi o Leonard Berry. O Leonard Berry era um autor de serviços, que ele estava para serviço mais ou menos há uns 20 anos atrás, assim como o Kotler estava para marketing. E eu li que esse cara tinha escrito um monte de coisa que eu queria implementar, mas não fazia a menor ideia até então do como eu tinha que fazer isso aí. Aí eu persegui o Leonard Berry até onde eu consegui falar com ele, né? Foi lá no Texas, que ele era da Universidade do Texas lá, e eu cheguei para ele e falei, Mr. Berry, o senhor mudou minha vida. Ele virou as costas, falou, oi, tudo bem? Virou as costas e foi embora. Eu falei, puta merda. Então ele continuou sendo meu herói só porque o conteúdo dele era maravilhoso, mas ele foi um cara que transformou minha vida de uma maneira muito impressionante. Muito bom. Edmur, e o que você me fala aí de onde você está colocando sua energia, quais são os projetos atuais, o que vem pela frente? A primeira coisa é me manter vivo, né, como consultor e moderno, tá certo? Que é uma das coisas mais difíceis que tem. Quanto mais tempo passa, mais você tem que fazer coisas para se manter moderno e relevante. Pô, você me chamar aqui foi uma coisa muito simbólica, né? Porque, pô, o Léo me chamou, cara, o que é isso, né? Porque, que é isso, cara? Como tem muita coisa nova acontecendo, você tem que acrescentar o que você sabe, as coisas novas e adaptar as suas. Não tem jeito, cara. Se você não fizer isso, você tá. Então, meu maior esforço é esse. Minha mulher trabalha comigo e ela é responsável por todo o meu digital.
e ela, pô, faz todo o meu digital de um jeito muito bacana. Tem cliente teu até que consulta ela para ver se você está indo bem ou não, tá? Só para você saber. Né? Só para você ter Eu, ideia. eu acho que eu sei. Não, não tem que não sabe. Mas ela trabalha muito bem esse digital. Então, eu estou querendo cada vez mais. O Miguel também me ajuda muito nisso. O Miguel é muito alarmista que eu tenho que ir para o digital de maneira mais forte, mas eu tenho uns pruridos assim que não me deixam. Mas é isso que eu É estou que fazendo. ele é o cara que fez isso no agro da melhor forma, da forma Andou mais muito, brilhante. andou muito. Ah. Ele achou, o que ele fez mais foi achar o nicho dele. Propósito com talento, eu acho que juntou tudo. Né? Não, propósito e talento ele tem pra caramba, mas ele achou o nicho dele e Exato. se apropriou desse nicho com um mérito maravilhoso. Né? O nicho se entregou para ele num nexo maravilhoso. E daí, emendando nessa questão de onde você está colocando energia e tudo mais, tem ainda algum sonho grande para realizar, Edmur? Tenho, cara, tenho. Meu sonho é continuar ajudando as pessoas a entender que a ponta do negócio é a parte mais importante do negócio. Se eu for te dizer qual é o propósito do meu negócio quando eu abrir, pô, eu tenho que provar para os donos de negócio que a ponta é o lugar mais importante, que a ponta tem que virar estratégica, que a ponta não sei o quê. E eu consigo isso, vamos dizer assim, catequeticamente, né? Eu vou fazendo isso ao longo da vida e eu já contabilizo bastante gente que eu mudei a cabeça, mostrando que se não for o cara da ponta, a marca não acontece. E é engraçado que em todo momento, né, para quem empreende, para quem tem negócio, principalmente que está expandindo, tem muita distração, né, de novas tecnologias, de novas tendências, de novas técnicas que te tira o foco de onde é o mais importante, não é? E você acha que às vezes a resposta está no algoritmo novo, no canal novo, no e-commerce e tudo mais, e esquece que, sei lá, é o que você falou, mais de 80% do resultado está vindo da ponta no mundo físico ainda. Claro, claro. E é aquele cara humilde que normalmente o pessoal da matriz da empresa trata mal, tá certo? Porque acha que o cara é ignorante, que ele não é formado, que ele não é... Pô, não dá, não dá. Isso aí é uma burrice. E quando você perde essa energia, a empresa vai para as cucuias de um jeito muito forte. Exato. Edmur, reta final, dicas. Eu não sei se você teve tempo de pensar nas dicas, mas vamos lá. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Aprender. Aprender coisa nova. 3 apps que você usa, que você mais usa. De verdade? WhatsApp, Mercado Livre e Flipboard. Você conhece o Flipboard, não conhece? O Flipboard, ele já está datado, mas eu cheguei a usar. O Flipboard não é o que você monta suas revistas baseado nos sites, ele cria todo, né? Sim, senhor. E você usa ainda? Ele existe ainda? Ele existe, é muito bom, cara. Ele é maravilhoso. Ele te traz todo dia suas notícias sem você ter que pesquisar nada. Ele tem uma inteligência, né, de fazer a curadoria nas suas preferências. Não, você determina de quais locais você quer buscar notícia e ele te manda essas notícias todo dia para você só ir lá passar e vai embora. E você vê no tablet? Eu vejo no smartphone. Ah, na tela pequena, tá bom. Um livro que você recomenda, dentre tantos que você já leu? Reinventando as Organizações, do Frédéric Laloux, um francês, ou pelo menos de origem francesa. É um livro estupendo que fala dessa história de empresas holocráticas, autogerenciadas. É um negócio muito estupendo. Assim. Ele fala das cores que as empresas já percorreram. Foi vermelho, foi verde, foi azul, e agora a cor é teal, T-A-L. Tá certo? É uma cor que tem tudo a ver com a liderança que a gente acabou de falar aqui. Esse livro é um livro muito precioso, Reinventando as Organizações. Muito bom. Um podcast, filme, série, alguma fonte de conteúdo que você poderia recomendar? Podcast, cara, eu vou recomendar o do Léo Cuba. Pô, tá ótimo. Para com isso. Não, e série tem aquele Rede de Intrigas, pode ser? Pode. Rede de Intrigas, tem rede de ódio e rede de intrigas. Acho que os dois são coisas falando das Big Tech e falando das coisas da internet, né? Eu acho que é bacana a gente ouvir isso aí de vez em quando, porque a gente navega nesse mundo e fica hipnotizado por ele e acha que tudo dá certo nele, né? E quando você vê essas redes aí, essas séries falando deles, você vê que a realidade é um pouco mais perversa e que a gente tem que se cuidar mais. E a gente está numa onda, né, de conteúdo que expõe todo esse lado, porque a gente não aprendeu como se deve usar
o meio digital e e muitos de nós se tornou viciado na tela, né? Claro. Não vou nem falar nas crianças, uma filha de 11 anos, né? Então é difícil, não é? Não, pior é que quem mais se vê manipulado por essas big tech não são os pequenos, são os grandes, cara, porque ele fica lá mandando conteúdo que a gente gosta de ver, só manda conteúdo que a gente gosta de ver, não antepõe nada para as coisas. Eu vejo no YouTube, cara, o YouTube é impressionante. Eu tô essa semana que o Tony morreu, eu fiquei procurando coisa dele, né? Notícia e tal, não sei o quê. Cara, agora só vem Tony Xie para mim, só Tony Xie. Cara, assim, não tem contraposição. Então, eu estou sendo manipulado e se eu deixar, eu vou ser mais manipulado. Exato, isso é o princípio do algoritmo de redes sociais e plataformas de conteúdo que quer fazer você ficar cada vez, aumentar a frequência e o watch time, o tempo de uso, né, de qualquer plataforma que seja, para você consumir mais conteúdo, publicidade e por aí vai, né? Essa é a métrica, né? Aquele papo que o pessoal fala de qual é o maior concorrente da Netflix, né? É o sono, né? Ele não quer deixar você dormir. A Netflix bota aquele negócio assim, você quer continuar assistindo a série? Pô, que diabo é que você quer? Você já viu isso aí no Netflix? Não. Você quer continuar assistindo a série? Isso é para te acordar, né? Porque tá aquele barulhinho bacana e de repente para de fazer barulho e você fala, quero. Só pode ser para te acordar, porque não tem utilidade nenhuma aquilo. Tudo é pensado. Uma frase, Edmur, que te represente ou que signifique algo para você, ou que passe uma mensagem que você acha importante. Tem uma frase que não é tão bacana assim da mesma, que ela fala que é mais fácil empurrar um louco, segurar um louco do que empurrar um bobo, né? Quando você lida com pessoas, se você tiver um cara doidinho do teu lado, é mais fácil segurar ele do que empurrar um cara que não se mexe, entendeu? Eu tenho paixão por gente que se mexe, se fizer erro, paciência, vai embora. Eu sempre fui assim, e eu acho que eu fui ágil a minha vida inteira, sem saber o que era ágil, e eu vivo com isso na minha vida, porque é importante isso aí. Eu queria primeiro agradecer, Edmur, assim, é sempre, de verdade, você falar que foi uma honra ser convidado, foi convidado para o Podcast do Léo, a honra é minha, porque, assim, você é um cara muito mais moderno, né, e antenado e inspirador do que muita gente nos seus 20, né, e nos seus 30, né, de verdade, tá, e é um prazer, assim, ter você e ter o seu conteúdo, que vai estar em diversas plataformas logo mais, então, primeiro, obrigado de verdade. Sempre up to date, e daqui a anos a gente vai voltar a fazer mais um episódio, a gente vai estar sempre se atualizando. Queria deixar a mensagem final para você. Se cuidem e cuidem das pessoas que estiverem perto de você, só isso. Se cuidem, porque ainda está a pandemia aí, vai demorar para a vacina chegar, não desistam. Hoje eu estava vendo uma propaganda que falou, a gente desistiu, se enjoou do vírus, mas ele não se enjoou da gente. Então acho que a gente tem que se cuidar, vocês se cuidem aí, e não percam o ânimo, porque a pandemia, quanto mais tempo demora para ela acabar, mais perto ela está de acabar, na verdade. E a verdade é que o que eu vejo é esse desafio, né, de estar todo mundo psicologicamente, emocionalmente cansado, né, de se privar, né, e de isolamento, crianças, né, com um desafio psicológico enorme, né, de estar numa idade de estar convivendo com os amigos, para a formação social, que é mais importante do que a formação acadêmica, eu acho, é verdade. Né, a formação psicológica e emocional de uma criança, né, e eu vivo isso em casa, de certa forma, então, mas sejamos fortes e cuidadosos, né? Edmur, que bom, é muito bom te ver bem e a gente vai se falando. Abraço para você, tá? Obrigado pessoal pela presença, a gente bateu aí 200 pessoas simultâneas, espero que tenham gostado. Beijo na família. Obrigado. E a gente volta na próxima semana. Obrigado a todo mundo, até semana que vem. Tchau, tchau.